Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre como é trabalhar aqui no Japão. Claro que eu sempre vou falar das minhas experiências e de algumas histórias que eu ouvi, mas como eu ouvi, eu não posso dizer com 100% de certeza que é isso mesmo. Então se você quiser conferir um pouco sobre como é trabalhar aqui no Japão, é só continuar ligado. Vamos lá? Bom, então eu vou começar falando sobre o que é mais óbvio, que os trabalhos aqui no Japão eles são mais rígidos do que o Brasil, do que os do Brasil. Sobre vários aspectos aqui é bem mais rígido. A maioria das coisas que eu vou falar aqui é em relação ao que eu percebi dos meus 3 empregos aqui no Japão. É claro que é bem pouco, mas é o que eu tenho pra falar. E esses 3 trabalhos que eu tive são de pessoas que não falam japonês, então pode ser que os trabalhos que as pessoas falem japonês sejam um pouco diferente ou muito diferente. Então esses trabalhos que eu vou falar são dos trabalhos que eu já tive para pessoas que não falam japonês. Mas algumas coisas pode ser que tenham outros serviços porque é meio que geral assim da cultura. Sem mais delongas, vamos aos itens. Então a primeira coisa é que aqui a gente faz taiso, que é aquele alongamento lá, que tem alguns vídeos pela internet, se vocês quiserem eu vou deixar o link aí embaixo. A gente faz esse alongamento, o taiso e o chorei, que é uma reunião matinal ou antes do trabalho, que os líderes falam como que tá o serviço, alguma coisa que mudou, essas coisas. Então é nesse momento que eles vão falar e eles reúnem todo mundo. Geralmente essas duas coisas acontecem juntas, né? Primeiro a gente faz o alongamento, depois eles fazem a reunião. E antes do expediente, então o pessoal se junta e aí a gente faz os exercícios e depois o líder vem e fala pra gente o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou. Onde eu trabalhava em Achimata, o taiso, que é o alongamento, a gente não fazia antes do expediente, a gente fazia na metade do expediente. Acredito que possa variar de empresa para empresa, enfim, mas todos os dias a gente faz. Nesses 3 empregos a gente fazia sempre o taiso e a reuniãozinha. A segunda coisa é o padrão 5S de trabalho. O 5S é como se fossem as regras para que o trabalho fique mais fácil, mais ágil, mais limpo, mais organizado, enfim, mais produtivo. Então esses 5S são as 5 palavras que indicam mais ou menos como que vai funcionar as coisas. A primeira palavra é seiton, mas eu acho que varia da ordem, mas significa ordenação, que é deixar tudo em ordem para desperdício de tempo. Por exemplo, preciso de um martelo. Esse martelo ele vai ficar numa mesa assim, 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 nesse lugar sempre vai estar lá, e aí eles colocam o martelo e colocam fitas ao redor desse martelo, então ele vai ficar ali paradinho e vai ter fitas, e você sempre que você precisar de um martelo, você vai ali e você vai pegar. Vai estar sempre marcado e ali vai ser sempre o lugar daquilo. A segunda palavra é seiri, que é a utilização, que você vai deixar perto de você ou na sua mesa de trabalho só aquilo que você vai usar de fato. Por exemplo, você precisa de uma caneta preta só, você não vai deixar a vermelha, a canetinha, a grampeadora, enfim, tudo junto no mesmo lugar, porque vai ficar difícil de você pegar, enfim, só vai acumular coisa. Então você vai ter só perto de você e disponível só aquilo que você vai utilizar, porque é economia de tempo e tal. A terceira palavra é seiso, que é limpeza. Limpeza, né? O pessoal tem muita mania aqui de limpeza. O pessoal chama de soji também. Em alguns momentos do dia, você, ou no meio do dia, ou às vezes no final do dia, você sempre vai ter que limpar a parte que você trabalhou, ou o chão, enfim, vai depender muito da empresa, do funcionamento, mas você sempre vai ter uma parte do dia que você vai ter que limpar o chão, enfim, o seu local de trabalho você vai ter que limpar e também deixar o seu ambiente sempre limpo. A quarta palavra é seiketsu, que significa saúde e higiene. Eu vou ler aqui porque pra mim essa palavra isso não faz muito sentido, né? Cada pessoa deve fazer a sua parte, cuidando de sua saúde e higiene pessoal, e assim contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Com isso, o ambiente de trabalho torna-se mais sadio, produtivo e harmônico. Enfim. E a quinta palavra é shitsuke, que é disciplina. Engloba uma série de características pessoais, como a busca pelo autodesenvolvimento, a ética, o respeito pelas normas, a educação, a ciência, a responsabilidade e o comprometimento em realizar todas as tarefas determinadas. Acredito que a quarta palavra seja bem básica, né, assim, para qualquer pessoa. E a quinta, nos lugares que eu trabalhei, a gente não fazia essa coisa de, o que eu preciso melhorar. Era mais os funcionários da fábrica, do lugar que faziam esse tipo de coisa. Eles analisavam algumas coisas e pensavam como podia melhorar. Eu acho que a gente participava assim, isso aqui tá ruim, será que não dava pra mudar? Então era só dica mesmo, mas quem fazia os funcionários da fábrica. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui, eu peguei no Japão em Foco, então se vocês quiserem conhecer mais sobre como surgiu, porquê e tal, eu vou deixar aí embaixo. A terceira coisa é que aqui no Japão a gente tem um manual de trabalho. Eu acredito que o manual de trabalho faça parte, né, do 5S, mas como eu não sei bem organizar as ideias, vou colocar como terceiro item.
Esse manual de trabalho é como se fosse um livro, um caderninho mesmo, com foto, instruções, manual mesmo, como se você comprasse, sei lá, qualquer coisa e viesse com o manual de instruções. Então lá tem como você fazer todos os processos desde o começo, o que você tem que olhar, como você deve manusear, tá tudo escrito lá. Então todos os lugares que eu trabalhei tinha isso. Em alguns lugares isso não estava bem atualizado, então acho que não funciona 100% esse negócio. Mas enfim, todos os trabalhos no Japão vai ter esse manual de trabalho. Esse manual de trabalho eles fizeram para que você faça o seu trabalho de forma segura, de uma forma perfeita, assim, né? Mas como aqui a gente trabalha com produção, nem sempre você consegue seguir o manual, e por isso eu não gosto desse negócio de manual, porque no dia a dia você não faz, então isso pra mim não tem lógica, então, enfim, não gosto. A quarta coisa é que aqui no Japão eles gostam muito de ter uniforme, sabe? Ter uma roupinha específica pra fazer as coisas. Já mudando de assunto, né? Quando você vai no home center, assim, tem uma parte que tem macacão, assim, pra você trabalhar, sabe? Assim, então eu acho que eles gostam muito de ter uma roupa específica para o serviço. No serviço que eu já trabalhei, a gente sempre tinha uniforme. No trabalho que a gente tava, tinha um sapato da fábrica, mas era sua calça, sua blusa e meio que uma blusa por cima da sua já. Aqui nessa fábrica o uniforme é completo, né? Que é do sapato que você ganha, calça, blusa de calor. Tem outras fábricas que fazem você usar boné, chapéu, essas coisas, né? Mas enfim, o japonês gosta muito de uniforme. Vai depender muito do seu tipo de trabalho, mas sempre vai ter alguma coisa de uniforme. E sapato você sempre vai ter um da fábrica. Você vai com o seu, você entra dentro da fábrica, mas logo na entrada, assim, você já tem onde trocar pro sapato da fábrica mesmo. Então sempre você vai trocar o sapato. A quinta coisa é que os japoneses gostam muito de fazer checagem, que é o kakunin. Isso pra tudo, né? Tanto que já fizeram matéria sobre isso, porque tudo eles gostam de fazer checagem. E checagem, assim, usando a mão, né? Vamos pôr assim. Porque, por exemplo, eu preciso checar 4 coisas, então eu vou apontar para cada coisa, e aí se cada coisa que eu apontar tiver sido feito, tiver ok, aí eu posso prosseguir. Então eles gostam muito desse tipo de coisa. No trem, quando a gente tava, alguns maquinistas fizeram isso, não só um, porque eles, antes de sair, eles têm que checar algumas coisas, eles apontavam, uns apontavam de forma mais escandalosa, outros não, mas você percebia que eles estavam apontando para as coisas que eles precisavam checar antes de sair. Então eles sempre faziam assim, e aí dava partida no trem. No nosso trabalho agora, a gente não faz isso, mas no primeiro trabalho lá em Atizen, né, o líder falou que é legal você fazer, porque se um japonês estiver te olhando de longe e você estiver trabalhando, ele não vai saber exatamente o que você tá fazendo, mas se você apontar para as coisas que você estiver olhando, ele vai falar, ela tá olhando todas as coisas que precisa, então ela tá prestando atenção. Então isso é bem interessante. Então se você quiser meio que passar a impressão que você tá fazendo ali a checagem, os kakunin com a mão, eles vão gostar mais. O sexto item é que os japoneses, eles são muito desconfiados no começo, né? Por exemplo, você chegou na fábrica e eles sempre vão ficar te olhando pra ver se você tá fazendo tudo certo, vão pegar no seu pé, sabe? Ser meio duros, assim, no começo, né? Pelo menos onde em Ajimata era assim. Então, no começo, quando você entra, eles... qualquer errinho que você faz, eles meio que criam um escândalo desnecessário, sabe? Assim, te mudam até de setor, porque eles acham que você errou demais, não sei o quê. Mas depois que eles criam uma confiança em você, eles veem que você se esforça, que você tá fazendo certo e tal, aí eles colocam um setor assim que precisa de pessoas mais treinadas, assim. Não sei se isso dá pra adaptar em tudo, mas esse é o estilo que eles são assim. No começo eles pegam no pé, ficam te vigiando, mas depois que eles conhecem você, sabe se você trabalha direitinho e tal, faz certas coisas, eles vão relaxar, assim, e vão te dar mais confiança pra você fazer outras coisas, tal, eles vão abrir mais pra você. Isso eu acho uma coisa bem legal daqui. E seguindo, né, nesse assunto de como os japoneses gostam que você trabalhe, eu entro no sétimo item, que eles gostam que você faça tudo bem rápido e, assim, perfeito. É como eles gostam, assim, de ver e eles ficam, sabe, assim, maravilhados quando você faz. Eu vou dar 2 exemplos aqui que já aconteceu comigo, assim, e que eu sabia mais ou menos isso, porque tem uma amiga que a mãe trabalhou muitos anos aqui e ela percebeu isso. Eu falei, então vou tentar caminhar mais por esse lado. E aí eu percebi que realmente eles são assim. A gente montava celular lá em Ajimata, e aí eu falei, não, vou querer fazer sempre mais rápido e bem, que isso às vezes é um perigo, porque se alguém não consegue fazer isso nesse patamar que você consegue, depois fica meio ruim.
Então prestem bem atenção, que eu acho que no dia a dia isso é bem ruim. Mas aí eu fui tentar ir por esse caminho. E aí eu fazia um monte de celular, fazia direitinho, não errava. Eles ficavam, nossa, quantas peças você tá fazendo, não sei o quê, porque no final do dia você coloca a sua produção, né? Eu ganhei um respeito legal até onde eu tava. E aqui nessa fábrica, como a gente trabalha junto com os japoneses, né, tem esse contato maior. Tem alguns comandos na máquina que você vai mexer numa máquina que tá só em japonês. Eu não sei nada de japonês, tava tudo em kanji, né? E aí eu conseguia mexer nos comandos manuais, né, que fazia a máquina funcionar todinha, né? Todo o processo de colocar a peça dentro da máquina. E você mexe algumas opções lá. Então, quando vinha os japoneses mesmo, como eles fazem muita checagem, eles têm medo de errar, essas coisas, eles demoravam muito pra fazer esse processo. E a gente, né? A gente é aquela coisa. Aí eu fui rapidão, né? Porque eu já sabia, tal. Eu fui apertando sem medo e mandando eles, nossa, não sei o que, sugou, não sei o que. Eu achei muito engraçado. Mas eles gostam que você faça, assim, as coisas bem e rápido. Novamente eu vou aqui ressaltar que isso às vezes pode ser muito perigoso, né? Porque você trabalha 12 horas. E se você faz nesse nível de, assim, vamos pôr, de qualidade e de quantidade, isso pode ser muito perigoso para outras pessoas que às vezes não têm a mesma habilidade que você, às vezes não tá no dia legal, ou sei lá, por vários motivos. Se você faz muito isso, você vai criar fama de puxa-saco, por mais que não seja exatamente isso, né? Porque eu sou assim porque eu gosto de fazer as coisas bem rápido, assim, sabe? Pra ver o seu limite. Mas isso é muito complicado quando tem outros companheiros, né? Porque você tem outras pessoas que às vezes não conseguem chegar no mesmo nível que você conseguiu naquilo, e os japoneses vão falar, ah, por que aquela pessoa consegue? Por que você não consegue também? Tá faltando esforço? Então isso cria muito conflito, então tome muito cuidado com isso. Ah, tinha dia que eu não chegava na produção que eu faria sempre. Às vezes eu fazia o normal mesmo, porque eu não queria também me escravizar e me obrigar a fazer isso sempre, porque aí você acaba, sei lá, ficando doido. Então tome muito cuidado pra não fazer esse tipo de coisa o tempo inteiro, sabe? Um dia que você fizer bem, ok, mas tenta não fazer isso muito, sabe, de boa, sabe, num nível legal pra todo mundo conseguir levar, porque pode ser bastante escravizante tanto pra você quanto pros outros no decorrer do tempo. A oitava coisa é que, como eles são muito exigentes, eles controlam bastante seus horários. Eles controlam muito seus horários, tanto o horário que você vai pro banheiro, tanto tempo que você demora lá. Tem lugares que não pegam tanto no pé, mas aqueles que tem produção, aqueles que a máquina precisa estar rodando, então eles pegam assim no pé, às vezes mais, às vezes menos. Então, essa é uma coisa às vezes chata daqui, porque pelo menos aqui a gente trabalha em clean room, né? E precisa trocar de roupa, às vezes você trabalha em pé, como a gente trabalhava, e cansava muito. Eu queria ficar sentada, às vezes lá só sentada, uns 5 minutos, 10 minutos pra fazer uma diferença, porque às vezes é muito cansativo mesmo, e eles pegam bastante no pé por conta disso, né? Então, esse é um lado chato, que eles são muito controladores de horário. Eu tô só assim, né, deixando umas dicas, porque eles controlam bem os seus horários. Às vezes você entende porque pode prejudicar o seu companheiro, tal, mas eles vão controlar bastante o seu horário, então não abusem. Continuando também essa coisa de regras, de controlar e tudo mais, é que como você acaba fazendo certas coisas, eles criam muitas regras. Então, se você erra, se você, por exemplo, demora muito pra fazer pro banheiro e tal, eles vão criar algumas regras. Tipo, se você for no banheiro, você tem que avisar um japonês, um funcionário da fábrica, porque aí ele olha no relógio e aí vê a hora que você saiu e a hora que você voltou. Então esse controle é muito chato e eles vão criando regras. Outra coisa também, você errou no seu trabalho, mas você sabe como é certo, você já fez certo, e às vezes por uma distração boba que, sei lá, não tem nada a ver com as coisas em si, das coisas estarem perigosas, eles vão lá e criam outras regras. Eles vão querer estudar, acho que é por conta do 5S, né, pra deixar o ambiente seguro. Aí eles vão analisar todo o processo, o que você fez, o que era pra você ter feito, qual foi a diferença. Então eles vão criar regras, ou vão mudar o jeito de fazer a coisa, ou vão mudar o instrumento de trabalho. Então eles vão criar mais regras pra deixar mais seguro, mas às vezes isso atrapalha muito porque deixa o processo mais longo, mais trabalhoso, e muitas vezes não dá pra seguir. Ou às vezes, né, como você fez assim de uma forma distraída, às vezes não tem como corrigir, mas eles vão criar regras para que aquilo não aconteça, e às vezes não tem nada a ver, é só mais uma regra que foi criada. Então eles são bem chatos nisso.
A 10ª coisa, quando a gente faz a separação das peças que são boas ou ruins, eles chamam de G, que é good, e NG, que é not good. Então é tipo uma coisa em inglês que eu achei bem engraçada. Então tem uma peça que é G e tem uma peça que é NG. Essa peça que é NG, not good, ela chama furiô também. E esse termo furiô, eles falam para as pessoas, assim, né? Tem pessoas que são furiô. Ah, essa aí não quer nada na vida, é furiô. Então eu acho engraçado esses termos que eles usam, assim, no trabalho, sabe? E a 11ª coisa é que os japoneses, eles valorizam muito os veteranos, sabe? Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu percebi isso mais aqui nessa fábrica agora, porque tinha um líder que ele é mais velho, não sei quantos anos ele tá como líder e tal, não sei se 10 anos, não sei. E aí entrou um líder, eles têm o mesmo grau, assim, teoricamente, eles têm as roupas iguais e tal. Então, se você olha, eles têm o mesmo nível, assim, de hierarquia, só que como esse daqui, ele é novo, ele virou líder recentemente, e esse daqui é líder mais velho, esse vai obedecer esse. O mais novo vai obedecer o mais velho. A gente tava trabalhando no setor desse, do mais novo, e aí esse líder, que é o mais velho, ele trabalha em outro lugar, mas o nosso, assim, eles têm o setor igual, são tipo gêmeos, né? O nosso era no andar de baixo e tem o andar de cima. Esse líder novo, ele era responsável pelo nosso andar, e esse líder mais velho pelo andar de cima. Aí o que ele fez? Ele pediu pro líder menor tirar a gente daqui e fazer um serviço daqui. Só que a gente não tinha terminado o nosso serviço daqui. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele tirou a gente daqui e foi pra cá. Por mais que no andar de cima ainda tinha os funcionários do andar de cima pra fazer, sabe? Então, como a gente já estava um pouco adiantado, ele pediu para que esse fizesse o serviço dele, você entendeu? Então a gente ficou muito revoltado com isso no dia, sabe? E era um serviço que na verdade não era necessário, porque já não tinha mais peça e tal. Então eu achei um abuso de poder, porque era um serviço desnecessário, que o outro só quis meio que tirar a autoridade desse pra jogar a gente pra fazer o serviço dele, que nem era necessário, sabe? Então ficou bem chateado, mas esse líder que é novo, ele não falou nada, porque ele simplesmente respeitou, e essa é a regra aqui do Japão, sabe? Tem outros casos também que a gente viu de o líder mais velho tem mais palavra do que o novo, sabe? Por mais que não tem nada a ver, sabe? Os japoneses, às vezes, eles têm umas ideias que eu vou te falar, principalmente esses de fábrica, porque eles não são assim muito estudados, não generalizando de quem tem menos estudo seja menos capaz de discernir as coisas, mas normalmente, né? Mas nesse caso, nessas condições, é muito triste. Porque os japoneses de fábrica às vezes não tem muito estudo e tal, enfim. Outro exemplo é que a gente trabalha num lugar e a gente responde para alguns japoneses. Eles não são líderes, né? Eles são só os contratados da fábrica. Então, tem alguns japoneses que trabalham junto com a gente, eles são meio preguiçosos, só faz quando o serviço tá ruim pra gente, né? Tem os japoneses que trabalham com a gente, são funcionários, e eles às vezes têm um ou outro que são mais velhos, né? Às vezes tem 20, 30 anos de fábrica. Então, às vezes o líder, ele leva muito em consideração o que esse veterano tá falando, por mais que ele seja funcionário e ele é líder. Então, a hierarquia não é exatamente pelo cargo que você tem, e sim pelo tempo de fábrica, de serviço que você tem. Então, isso eu achei legal, porque aí o funcionário, ele sabe muito bem como é o serviço, como que funciona, e o líder, que às vezes não enxerga o serviço de maneira como um funcionário, que o funcionário que sabe as dificuldades, não o líder, só se o líder já trabalhou, mas que é difícil. Mas enfim, e aí é legal, né, que eles respeitem o mais velho e tal. Eu não sei quem me falou que esse japonês, que era um super veterano lá, ele não quis ser líder porque ser líder é muito chato, né, então melhor ser funcionário. Então isso eu achei bem legal, né, de você respeitar o veterano, e essa é uma característica que, assim, do Japão, achei, por um lado é bom, por outro não, né, que pode acontecer muito abuso de poder, que eu acho que aqui deve ser um grande problema, porque eu não sei dizer os japoneses, assim, de cargos mais altos, com mais instrução, assim, aqueles mais de ponta, mas muitas vezes os japoneses pedem coisas pensando bem, né, às vezes nem é coisa de japonês, porque aqui você tem muito respeito com o seu superior, tanto de tempo de trabalho quanto de hierarquia, você não fala, sabe, pra ele que esse é o problema. A gente que é brasileiro, a gente não respeita muito isso. Se aparece o presidente da república falando que você tem que fazer alguma coisa que você vê claramente que não é bem assim, você vai falar, você vai rebater. E os japoneses não rebatem. Então, né, tem esse problema também. E que às vezes eu fico muito chateada. Nossa, esse caso do líder, né, que ele é um líder muito legal. Ai, que saudade deles, porque eu mudei de setor, mudei de grupo, mudei de tudo, então acho que nunca mais vou ver
esse pessoal, então eu fiquei com muita dó dele, porque se fosse nossa, eu ia ficar louca, eu queria falar um monte. Então é isso. E a 12ª coisa também relacionada a isso, né, de respeitar a hierarquia e tal, também considerando a educação deles e também considerando que os brasileiros têm fama de serem muito briguentos, né, de sair na mão mesmo, de bater boca, eu acho que, né, eles acabam diminuindo a bronca que a gente leva, né, considerando tudo isso. Eu ouvi de algumas pessoas que sabem japonês que quando um líder alto vai falar com o outro, eles são super grossos, super assim, ríspidos, sabe, assim, uma cobrança, um jeito de falar muito ruim. Então assim, os líderes, eles tomam um esporro homérico e aí vai passando essa bronca, sabe? Um pouquinho mais leve, mas sempre uma bronca super ríspida. E aí quando chega pra gente é tipo, olha, você fez isso e isso, né? Por que você fez isso e isso, sabe? Chega uma bronca muito mais leve. Mas quem ouve os líderes dando a bronca nos japoneses, de japonês para japonês, eles falam que eles pegam muito pesado e eles são super grossos. É que como eu não sei, eu não tenho certeza se é isso, porque eu não presenciei, mas das pessoas que eu já conversei, que presenciaram, que sabem japonês, eles falam que é assim. E acho que é isso sobre os itens que eu listei, que eram mais interessantes aqui nos trabalhos do Japão. É claro que tem coisa que a gente já sabe, né? Que, por exemplo, ou você fica em pé o dia inteiro, ou sentado o dia inteiro, que os trabalhos são repetitivos. Eles às vezes não são tão difíceis, mas chega uma hora que você fica de saco cheio. Às vezes pode ser um pouco prejudicial para a saúde, depende do seu serviço. Enfim, né? O trabalho de quem não fala japonês. Mas eu particularmente, como eu trabalhei só de peão, pra mim tava assim ótimo, porque o trabalho que eu tinha antes, assim, eu tinha mais responsabilidades. Eu saía do trabalho e ficava pensando no trabalho o dia inteiro, no que eu fiz, no que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. E aí isso te acompanha o dia inteiro, assim, você não sai do trabalho, sabe? E esse é um lado negativo dos trabalhos do Brasil, porque você fica muito conectado com o seu trabalho. E aqui, como eu sou só peão, eu vou, faço meu trabalho, eu volto, ganho meu dinheiro, eu fico muito tranquila. Nesse momento eu não quero nem saber do meu trabalho, sabe? Então é muito tranquilo isso. E outra coisa é que, como eu não sei de falar japonês, eu não trabalho com o público, mas aqui deve ser um pouco diferente. Só que no Brasil, principalmente pra quem trabalha com telefone e trabalha com internet, as pessoas ganham muita coragem pra falar besteira pra você, sabe? Assim, de te xingar, de ser super grossa, sabe? Pessoalmente, quando eu trabalhei pessoalmente, eles não eram tão assim, né, ríspidos e idiotas, vamos dizer assim. As pessoas tinham um pouco mais de educação, mas via telefone, por internet, pelo chat, assim, elas ganham uma coragem, assim, que você fala, nossa, não parece que ela tá falando com uma pessoa. Eu não sei. Você tá ali pra ajudar, você quer tentar ajudar, mas tudo que ela sabe fazer é reclamar, de jogar um monte de lixo pra cima de você. E como não é só uma o dia inteiro, mas como são várias pessoas, às vezes, não a maioria que faz isso, mas se atendeu 3 pessoas assim, isso acaba com o seu dia, acaba com a sua energia. Esse é um lado ruim das coisas do Brasil, né? As pessoas não têm mais educação quando elas quando conversam via telefone ou via chat, porque eu trabalhei em telemarketing, né? E trabalhei também em casa via computador, então a gente fazia atendimento tipo chat, fórum. E aqui, né, como a gente não trabalha com público, eu tô meio que assim tirando férias disso. Então eu gosto, né, dos trabalhos assim de peão, ainda mais porque aqui o dinheiro que você ganha dá pra você viver super bem, mas também você trabalha 11 horas por dia, mas fica 12 horas na fábrica, então você trabalha demais. E eu acho que eu acabei não listando, mas também uma coisa interessante dos trabalhos aqui no Japão é que os trabalhos mais assim pesados, mais difíceis e perigosos acabam te pagando mais do que uns trabalhos assim igual o nosso, o normal. Os tipos de salário, eles não vão depender tanto da sua escolaridade, como é no Brasil. E o nosso salário eu acho que é um pouco maior do que os japoneses, só que aqui os japoneses eles ganham bônus, né? Que às vezes o salário do mensal acaba sendo menor, mas eles ganham, eu não sei se 1 ou 2 bônus por mês, que acabam valendo mais a pena pra eles. Então, e a gente não ganha bônus aqui. Enfim, eu acho que a gente deveria ganhar. Ou pelo menos, né, um bônus talvez pra um bom funcionário, né, de que não falta, não chega atrasado e tal. Eu sei que é nossa obrigação, mas se você ajuda, é um estímulo a mais que você dá, não é verdade? É como um jogador de futebol, né, a obrigação dele é o quê? Fazer gol, mas ele ganha um dinheirinho a mais pra, né, dar um estímulo, né, pra pessoa, pra ela trabalhar com alegria, né, com mais alegria. Por mais que seja obrigação dela pra trabalhar com mais alegria, não é verdade? Eu espero que
tenha sanado algumas dúvidas de vocês, porque também era essa uma das dúvidas que eu tinha no Brasil. Como que é trabalhar no Japão, né? O idioma você vai acostumando, às vezes você não sabe ler, mas você sabe o que cada coisa faz, onde você escreve o que, então isso é de menos. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se você gostou, me dê um like, se inscreva no nosso canal para mais novidades, me sigam no Instagram e no Facebook, e principalmente no Instagram, que eu uso mais agora. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau!